tá conectado. Agora o Instagram também, ok. Tudo certo. Vamos conversar um pouquinho, bater um papo sobre o amor romântico. O amor romântico. Esse que traz tantas complicações para os nossos relacionamentos. Deixa o pessoal ir chegando mais um pouquinho. Que bom, já chegou gente aqui. J Cromo, aqui no Instagram. Juliana, Cristiano, pessoal do Facebook ainda está chegando. Pessoal, hoje nós vamos conversar sobre o amor romântico. Vou falar sobre o impacto desse amor ideal nos relacionamentos. O quanto nós somos condicionados a viver esse tipo de amor idealizado. Oi, Lu, que bom que você tá aqui. Cida. Tá, ai, que bom, gente. Que bom que vocês estão aqui. Oi, lindeza. Cida, lindeza. Gata cheirosa. Obrigada, Lu. Então, meus amores, nós vamos conversar aqui hoje sobre o amor romântico. Eu gosto de fazer a live sem meu óculos, porque dá muito reflexo, mas hoje não vai dar não, gente, que eu preciso ler e eu não consigo ler sem o óculos. Então, vai com reflexo mesmo, tá? Vocês vão aguentando aí. Eu coloquei umas perguntinhas nos meus stories ontem sobre sexualidade e amor romântico, e hoje a gente vai entender um pouquinho sobre isso. Como nós somos regidos por esse modelo ideal de relacionamento e o quanto isso atrapalha a gente a viver uma vida leve, livre, alegre. O quanto o amor romântico nos traz sofrimento, decepção, frustração. Então a ideia dessa live é ajudar vocês a ressignificarem muitos aprendizados que a gente tem sobre relacionamento. Um beijo, Maevski, que bom que você tá aí. Lindo, você também. Então vamos lá, pessoal, se tiverem perguntas, pode ir fazendo, a gente vai batendo um papo, tá? Bom, o que é esse amor romântico, né? O amor romântico é um modelo, é um ideal de relacionamento que existe só no Ocidente, tá? Só existe aqui no Ocidente. E ele ganhou muita força a partir de 1940. Então, a partir dos anos 40, eu não vou fazer nessa live de hoje um resgate histórico, de onde vem o amor romântico. Antes do amor romântico, teve o amor cortês. Não vou fazer esse resgate histórico, não, tá? O foco aqui hoje é entender o amor romântico. Mas só para dar uma resumida, desde o início do cristianismo até o século XII, quando se falava de amor, era o amor ligado a Deus. O único amor que existia era o amor a Deus. Não existia esse amor nos relacionamentos. Do século XII até o século XIX, aproximadamente, surge o amor cortês, que é esse amor muito idealizado também entre homens e mulheres. Nós vamos falar do amor romântico que se consolida a partir de 1940 aproximadamente. E o que é esse amor romântico? O amor romântico, ele é calcado na idealização do ser. Ou seja, ele não leva em consideração uma realidade, a realidade do ser. Leva em consideração uma idealização de um relacionamento, a idealização do outro. E esse outro, como que é essa idealização? O homem, ele vem na figura do príncipe. Sabe aqueles contos de fada que a gente escutava quando era criança? Rapunzel, Cinderela, Branca de Neve, aquele estereótipo de relacionamento é o estereótipo do amor romântico. Então, qual é a idealização do homem nesse relacionamento? Tem que ser forte, valente, corajoso, protetor,
defensor, provedor, não é? E a mulher é quem? Frágil, doce, meiga, delicada, indefesa, que precisa do príncipe para vir salvá-la para que ela possa viver. Esse conto de fadas, ele entra no nosso inconsciente e a gente leva essa idealização para os relacionamentos. Então o amor romântico diz o que para nós? O amor romântico diz que a única maneira da gente ser feliz é estando em um relacionamento. Se você é homem, nesse relacionamento você tem que ser forte, valente, corajoso, resolver todos os problemas, tem que ser o provedor. Se você é mulher, você tem que ser frágil, indefesa, delicada, não pode ter opinião própria, não pode correr atrás dos seus sonhos, não tem condição de resolver os próprios problemas, precisa do príncipe para isso. E aí ele é idealizado. Essa idealização desse romance, vocês lembram o final dos contos de fada? Vocês que estão aí me assistindo, escreve para mim, qual é o final dos contos de fada? Qual é a frase final dos contos de fada? Não vou falar não, quero ver se vocês estão ligados aqui comigo. Conta aí o final dos contos de fada, como é que eles terminam? A história da Rapunzel, da Cinderela, da Branca de Neve, todas elas têm o mesmo final. Então essa história do amor romântico, felizes para sempre. Isso aí, Janiele colocou. E foram felizes para sempre. Foram felizes para sempre a partir de quando? A partir de quando o príncipe, que nunca conviveu com a princesa, nunca conviveram juntos, mal se conhecem, se apaixonaram perdidamente, porque dançaram uma valsa, perdeu o sapatinho, e aí ele idealizou essa princesa, então eles nunca conviveram, se beijam, o beijo do príncipe salva a princesa e foram felizes para sempre. Aí começa a nossa frustração real. Os relacionamentos calcados no amor romântico, ao longo do tempo, se tornam uma fonte de mágoa, ressentimento, sofrimento e frustração. Por quê? Porque nós, quando embarcamos num relacionamento baseado no amor romântico, com essa expectativa desse papel do homem e desse papel da mulher, nós vamos encontrar uma enorme frustração, porque o outro nunca vai corresponder às expectativas. E aí as pessoas passam os seus anos juntas, experimentando uma frustração após a outra. O amor romântico tem outros princípios que são o princípio do completar, da alma gêmea. O amor romântico diz que nós nos apaixonamos pela nossa alma gêmea. E aí o que faz quando a gente acredita na alma gêmea? Nós achamos que o outro vai nos completar. A ideia da tampa e da panela. Essa ideia da completude faz com que eu espere que o outro compense todas as frustrações, todas as faltas, todas as sensações de abandono que eu vivenciei na minha infância. E aí eu espero que o outro me complete. Eu espero que o outro me traga essa felicidade. E a partir do momento que eu crio essa expectativa, que eu espero que o outro traga a felicidade para a minha vida, eu vou experimentar uma frustração, porque o outro pode fazer de tudo por mim, que não vai preencher os meus vazios da alma. Então essa ideia de alma gêmea, isso não existe. O que existe é sintonia, é afinidade. E nós podemos ter afinidade com várias pessoas. Não existe só uma pessoa na qual eu vá ter essa afinidade. Uma outra consequência dessa história de alma gêmea, de complemento, é que a gente aprende assim, agora nós dois somos um. O amor romântico prega isso. Se é alma gêmea, encontrei minha metade da laranja,
agora eu sou uma laranja inteira. Nós dois somos um. Isso traz para nós o quê? Aquele comportamento de que eu só vou me divertir com o outro. Tudo precisa ser feito junto. Se o outro me ama, ele vai fazer de tudo para estar comigo. Se o outro me ama de verdade, ele vai querer ficar o tempo inteiro comigo. E aí o que nós fazemos com os nossos relacionamentos? Nós abandonamos a nossa individualidade. Nós abandonamos os amigos, nós abandonamos nossos hobbies, tudo aquilo que a gente às vezes gostava de fazer sozinha, a gente abandona, por conta dessa crença de que agora tem que ser feito tudo junto. Vocês querem ver como que isso é tão sutil? Vou dar um exemplo para vocês. Às vezes você encontra uma pessoa e fala assim: ah, fulana, cadê ciclano? Ah, ciclano agora tá namorando. Aí sumiu. Já ouviram essa expressão? Ah, fulana tá namorando, agora sumiu. Por que fulana sumiu? Por que fulana tem que sumir quando tá namorando? Por conta dessa crença que encontrou alma gêmea, tem que fazer tudo junto. E aí o casal não desenvolve a individualidade. Ao longo dos anos, o que acontece, gente? O desejo erótico some, desaparece do relacionamento. Porque nós só desejamos o que nós não temos. Nós desejamos o que nós não conhecemos. Quando nós conhecemos, quando nós já temos, nós paramos de desejar. E daí, se o casal faz tudo junto, se é a outra metade da laranja, cadê a graça? Se a graça da paixão está na incerteza. Aí a gente volta lá para os contos de fada. Se beijar e foram felizes para sempre. Duvido. Queria ver continuidade da história. Não foram felizes para sempre. Quanto mais você conhece uma pessoa, mais aumenta o risco da paixão ir embora. A gente se apaixona pelo desconhecido. A gente se apaixona pelo novo. A gente não se apaixona por aquilo que a gente já sabe, já conhece, já tem. Então, os casais, para que eles possam manter o amor erótico, eles precisam criar entre eles esse espaço de incerteza. Precisa manter a individualidade. Uma outra premissa do amor romântico é que quem ama faz qualquer coisa pelo outro. Gente, essa crença, ela aparece assim. Quando o outro não atende o seu pedido, a sua expectativa, quando o outro, por acaso, decide se divertir sem você estar por perto, isso te magoa profundamente. A gente fica profundamente magoado quando descobre que o outro é feliz sem a gente. Porque o amor romântico é calcado no controle. A gente aprende no amor romântico que quem ama tem ciúme. A gente aprende a fazer essa associação entre ciúme e amor. O que é ciúme, gente? Ciúme é necessidade de posse. Ciúme é necessidade de controlar o outro. Então, quem tem ciúme não tem amor. Nem piquititinho. Às vezes eu ouço assim, não, só um pouquinho de ciúme. Não, quem tem ciúme está doente. Quem tem ciúme precisa trabalhar a autoconfiança. Ciúme é diferente de você cuidar. Ciúme é diferente de você dar afeto, dar carinho. Ciúme é necessidade de controlar o outro, de segurar o outro. E o amor romântico, ele alimenta muito essa garantia do amor baseado no ciúme. Quantas vezes eu escuto aqui no consultório, fulano nem demonstra ciúme por mim, não me ama, tá nem aí pra mim. Na verdade, aquela pessoa que não demonstra ciúme respeita você como você é, confia em você. Então não tem necessidade de ter ciúme. Confia em si próprio.
Então não tem necessidade de ter o controle. Então essa outra premissa do amor romântico, ela é muito ruim para os relacionamentos. A criação de expectativa com frustração, ciúme, controle, perda da liberdade, tudo isso leva os casais a desenvolverem entre si muita mágoa, muito ressentimento. Isso aparece aqui no consultório assim: ah, mas eu deixei de fazer tal coisa por fulano. E aí, fulano não correspondeu. Isso é o quê? Isso é o controle. E isso é tão sutil na vida da gente. Quantas e quantas vezes eu escuto isso? Ah, eu deixei de fazer isso. Ah, eu deixei de fazer esse curso. Ah, eu deixei de fazer aquela viagem para não provocar ciúme no outro. Isso é o quê? Isso é controle. Quando você deixa de fazer alguma coisa para criar dívida de gratidão no outro, é uma forma de você controlar o outro. Quando você para a sua vida para viver em função do outro, é uma forma de querer controlar o outro. Porque uma hora você vai mandar a conta. Uma hora você vai mandar a conta para o outro. E essa conta vem em quê? Vem em forma de cobrança. Amor não se cobra. Amor se vive. Amor se desfruta. Amor não se cobra. Uma outra crença do amor romântico é que quem ama de verdade não tem tesão por mais ninguém. Quem ama de verdade não sente desejo sexual por mais ninguém. Gente, o desejo sexual, o tesão é algo orgânico, biológico. Várias coisas interferem no nosso desejo sexual. O amor, a afetividade pela outra pessoa não está diretamente ligada ao desejo sexual. As mulheres aprendem essa associação de uma forma muito forte. Sexo só é bom com amor. Sexo só vale a pena com amor. Quando se fala de sexo, o nosso aprendizado está sempre ligado à culpa, medo e vergonha. Então, o que a mulher aprende? A mulher aprende que ela não pode fazer sexo com qualquer pessoa, senão ela perde o valor dela. O homem não. O homem é diferente. E isso, gente, é uma crença cultural. Não tem nada a ver com a nossa biologia. Tanto a mulher quanto o homem tem desejo sexual por várias pessoas diferentes. Isso é natural. A monogamia, ela é uma opção na qual as partes que fazem esse acordo renuncia o desejo sexual, renuncia a satisfação do desejo sexual por outras pessoas. Mas o fato de você ter um acordo monogâmico não significa que você não vai sentir o desejo. Percebem a diferença? Entenderam a diferença? E aí a gente fica o quê? A gente fica morta por dentro quando descobre que o outro tem desejo sexual por uma terceira pessoa. É muito natural ouvir de mulheres que elas se culpam por ter desejo sexual por outra pessoa que não seja o seu par. Então, o desejo sexual é algo orgânico, não tem nada a ver com amor. Obviamente, fazer sexo com alguém que você ama é muito gostoso. As pesquisas mostram que fazer sexo com quem você tem essa afinidade, esse afeto, o sexo é muito mais gostoso do que o sexo casual, do que aquele sexo onde não tem o amor. Mas o sexo casual também pode ser muito prazeroso, mesmo sem amor. Só com base no desejo. Então, essa é uma crença, isso é algo que a gente precisa conversar mais sobre isso. Sem tabu, sem julgamento moral. O julgamento moral nos afasta da nossa natureza. Nós temos uma natureza aqui. Nós temos hormônios, neurotransmissores.
que geram esse desejo sexual na gente. O que o amor romântico faz? Ele reprime o desejo sexual da mulher. Do homem, não. Reprime o desejo sexual da mulher. E aí, lembra que eu falei para vocês que o amor romântico, ele se consolidou, ficou muito forte a partir dos anos 40. Acontece que nos anos 60 surge a pílula anticoncepcional. E a pílula anticoncepcional, ela causou uma revolução nos relacionamentos. Porque até o surgimento da pílula, a mulher tinha muito medo de fazer sexo com outros homens, porque ela poderia engravidar de outros homens. A pílula anticoncepcional trouxe para a mulher uma liberdade. Hoje, em 2020, como eu vejo os relacionamentos hoje em 2020? Vejo as mulheres fazendo questão de ter prazer, de se sentir amada. E aí o amor romântico começa a sair de cena. O amor romântico, ele começa a perder força, e isso é muito bom para homens e para as mulheres. Porque os homens, eles se livram desse peso de estar sempre pronto para o sexo, de ser corajoso, de ser o provedor, de ser valente, de ser másculo, de ser praticamente um insensível. E as mulheres conquistam a liberdade para expressar a sua sexualidade. O amor romântico, com aquela imagem de mulher frágil, delicada, indefesa, faz com que a mulher acredite que ela precisa de um homem para tocar a vida dela. E onde é que está acontecendo os conflitos agora nos relacionamentos? Muitas mulheres conquistaram a autonomia financeira e emocional. Essa conquista da autonomia emocional pelas mulheres, ela está causando muito impacto nos relacionamentos atuais e está quebrando essa ideia do amor romântico. Então, homens e mulheres estão precisando se adaptar a uma nova realidade de relacionamento. A uma realidade onde as pessoas valorizam a liberdade para ser quem elas querem ser, para viver um relacionamento baseado numa parceria e não numa dependência emocional. Maevski está colocando aqui uma das 3 principais causas de briga entre casais: dinheiro. Isso aí, Maevski. Dinheiro. Dinheiro é um valor meio, potencializa quem você é. Então, essa não é autonomia, não é a independência financeira da mulher que assusta o homem, é a independência emocional. Essa independência emocional é que assusta o homem. Alguns homens, né? Então, os homens também precisam atualizar os seus valores e começar a questionar essa ideia do amor romântico. Porque o amor romântico fez o que com a mulher? Ele aprisionou, foi um mecanismo de controle da mulher. Foi uma forma de controlar a mulher dentro de uma relação. E, gente, isso não era bom nem para os homens, nem para as mulheres. Às vezes a gente fala muito assim em defesa da mulher, mas para o homem, o ideal do amor romântico também era pesado. Então agora os casais, eles estão se permitindo vivenciar relacionamentos mais honestos. O fim do amor romântico está trazendo para as pessoas a oportunidade de viver relacionamentos mais honestos, onde um escolhe estar com o outro porque tem afinidade, não porque tem necessidade. Eu preciso do outro, eu não vivo sem esse outro. Quantos e quantos casamentos aprisionados nessa ideia de necessidade,
necessidade do sustento, necessidade de um sexo seguro, garantido, necessidade de um apoio emocional, que na verdade é mendigar o que o outro está te dando. São relacionamentos que trazem para nós migalhas. Quando você entra num relacionamento com autenticidade, quando você pode ser autêntico, quando você pode ser honesto com o outro, isso fortalece o relacionamento. Para quem está preparado. Para quem não está preparado, isso gera muita insegurança. Então, quantas e quantas pessoas num relacionamento ainda apostam nesses controles? O controle, onde tem controle, não tem liberdade. E aí você não consegue ter um relacionamento com honestidade. Então, esse ideal de amor romântico, onde um não vive sem o outro, onde os dois precisam fazer tudo junto, onde quem ama não tem desejo sexual por mais ninguém, onde você tem que ficar com a mesma pessoa a vida inteira, esse felizes para sempre. Esse ideal de amor romântico está com os dias contados e isso é muito bom para os relacionamentos. Nós precisamos buscar nos relacionamentos uma alegria, uma leveza, um compartilhar e não um peso, não o medo de perder o outro, não a necessidade, a dependência emocional de estar ali com o outro. A gente tem que se resolver emocionalmente para estar bem num relacionamento a dois. Quando a gente tem essa dependência emocional, quando a gente fica querendo que o outro resolva as nossas carências emocionais, isso é um peso para o relacionamento. Eu vejo muito mulheres buscando segurança nos homens, segurança afetiva mesmo, segurança financeira também, segurança afetiva. E homens buscando o quê? Mulheres que cuidem deles. Quantos homens ainda estão nos seus casamentos porque eles têm ali uma mulher que cuida da roupa deles, que cuida da casa? Mesmo se essa mulher trabalha fora, mas ela garante isso aí para ele. Tá ali educando, cuidando dos filhos. Quantos homens presos em relacionamentos porque tem esse retorno da mulher? Por quê? Porque ele acha que ele não dá conta de viver sem essa mulher. Então ele vive com esse relacionamento de migalha. Não é só as mulheres não, gente. Tem muito homem preso em relacionamento assim. Então, como é que a gente sai disso? Como é que a gente vive bem num relacionamento? Uma pergunta que as pessoas sempre me fazem assim: Natasha, o que eu faço para viver um relacionamento maravilhoso? Eu quero um amor para minha vida. Eu ouço muito isso, eu quero um amor para minha vida. Eu só conheço um caminho: seja o amor da sua vida. Não é balela, não é frase feita, não é frase de autoajuda. É que não tem como você ficar bem numa relação se você não aprender a se bastar. Você precisa entender que você é responsável para curar essas ausências da infância, as carências da infância, o medo da solidão. Medo da solidão é uma coisa que faz muitas pessoas ficarem em relacionamentos medíocres. O medo de ficar sozinha é tão grande que tem gente que se submete a relacionamentos medíocres. O medo de ser autêntica, medo de ser você mesmo, de falar o que você pensa, de agir como você pensa. O medo de ser abandonado, faz as pessoas se submeterem a serem controlados para poder controlar. Olha que loucura isso, gente. Eu permito que o outro me controle para que eu possa controlar o outro. Isso traz o que para nós? Um relacionamento medíocre. A gente vai ficar aí comendo migalhas.
E a vida aí, olha, abundante, oferecendo pra gente um banquete afetivo, sexual, e a gente preso em migalhas. Então, só tem um caminho pra gente poder viver um relacionamento leve, livre, sem esse peso que o amor romântico trouxe pra nós. É auto-amor. Nós temos que aprender a nos amar, desenvolver autoestima, desenvolver autoconfiança. E aí a gente vai estar pronto para viver os relacionamentos sem expectativas. Uma coisa muito curiosa do amor romântico, gente, presta atenção no que eu vou falar para vocês. Tem gente que ama estar amando. Tem gente não. Nós amamos estar apaixonados. E aí o outro é só um meio pelo qual o outro nem é importante. O outro é só um meio pelo qual eu vou conseguir alcançar esse estado de paixão. Só que a gente aprende que a gente só alcança esse estado de paixão tendo uma outra pessoa. Nós adoramos essa emoção de paixão. Nós podemos ter essa emoção de paixão de várias outras formas. Mas a gente aprende o quê? Que paixão é só o amor com o outro. Só com o outro. Então nós gostamos tanto de estar apaixonados que muitas vezes a gente nem olha para o outro. A gente cria uma expectativa, cria um ideal. E aí a gente, ao invés de estar namorando, olhando para a pessoa de fato como ela é, a gente está idealizando. A gente conta um monte de história pra gente. Natasha, isso é coisa de maluco? Gente, é alucinar. A gente fica alucinando em vários relacionamentos. O outro tá ali, é autêntico, tá mostrando quem ele é, e a gente tá ali, insistindo em ver o príncipe. O outro nem esconde que é sapo, mas a gente tá ali insistindo em ver o príncipe. Por quê? Porque o que a gente quer é um relacionamento. Tudo que a gente quer é um relacionamento. E aí quem tá com fome come qualquer coisa. Quem tá doido por um relacionamento faz o quê? Fica com qualquer pessoa. Aceita qualquer coisa na sua vida. E vai emaranhando, vai emaranhando, vai emaranhando. Quando você percebe, você tá há anos vivendo ali um relacionamento medíocre. Porque você criou uma expectativa. Porque você tem medo de ficar sozinho. Ninguém tá sozinho. A gente não fica sozinho. Quando a gente encontra a gente mesmo, a gente nunca fica sozinho. A solidão é um estado de ausência de si mesmo. Só existe solidão quem não se percebe. Se a gente olha muito para fora, a gente sente solidão. Mas quando a gente olha para dentro, aí a gente não tem mais solidão. Então, para que a gente possa superar essa dependência emocional criada pelo amor romântico, esse amor calcado em expectativa, a ideia do par ideal, a ideia da metade da laranja, a ideia da alma gêmea, a ideia de que eu só posso ser feliz se o outro estiver comigo, a ideia de que se o outro tem tesão por outra pessoa, ele não me ama mais. Se o outro se diverte sem que eu esteja perto, ele não me ama mais. Tudo isso acaba se tornando um peso para o relacionamento. Diane está falando aqui, vai virando depósito de lixo afetivo do outro. Exatamente, Diane. Exatamente. Coitado do outro. Né? Quando um não se apoia no outro, né? Aí pronto, dois doentes caminhando juntos, vivendo uma vida amorosa frustrada. E eu preciso dizer uma coisa para vocês. Quando nós falamos de relacionamento, nós estamos falando de energia sexual. A energia sexual é uma energia muito forte e poderosa que está no nosso corpo, que todos nós temos, e essa energia, ela fica reprimida nesses relacionamentos. Aí a gente não consegue ser criativo, a gente não desenvolve na vida profissional, a gente não desenvolve em nenhum relacionamento, nem com amigos, nem com filhos.
a gente acaba criando uma relação a dois, cheio de mágoa, ressentimento. Por quê? Porque nossas expectativas não são atendidas. E aí a gente começa a somatizar. Fica doente no corpo. O corpo da gente começa a dar sinais de doença. Isso é o quê? Energia sexual reprimida, né? A energia sexual é a nossa energia da vida. Quando a gente libera essa energia, a gente se sente autoconfiante, a gente se ama, não tem espaço para medo da solidão, não tem espaço para o medo de ser rejeitado, para o medo do abandono. Isso some da vida da gente. Janiele está falando aqui, acho que quando amadurecemos, compreendemos. Interessante isso, Janiele. A gente só não pode achar que amadurecer é igual envelhecer. Não é, tá? Eu gosto muito de trabalhar esse conceito aqui, porque nós podemos amadurecer agora nessa live. Agora nessa live a gente pode pensar assim, nossa, como é que tá meu relacionamento? Eu fico condicionando minha felicidade ao outro? Eu estou fazendo as coisas que eu gosto de fazer, que são boas para mim, ou eu deixo de fazer por conta do outro? Eu tomo as minhas decisões baseado na opinião do outro, ou eu tomo as minhas decisões baseado naquilo que eu acredito? Olha para a sua vida agora. É uma ótima oportunidade para você se perceber, para você perceber se você está num emaranhado aí, num relacionamento de dependência emocional, ou se você está pronto para viver um relacionamento liberto. Então se pergunte, as decisões que eu tomo na minha vida, as decisões que eu tomo para gastar o meu tempo, minha energia, meu dinheiro, são baseados no que eu acredito ou estão baseados na necessidade de agradar o outro? Ou essas decisões estão baseadas no medo que eu tenho de desagradar o outro? Essas decisões estão baseadas no meu medo da solidão? Se pergunta isso, gente. Vamos sair do piloto automático nos relacionamentos? A vida tá aí, plena, abundante. Tem um monte de gente interessante pra gente trocar. A gente não precisa ficar ali preso num relacionamento que te colocou numa caixinha. A caixinha lá do amor romântico. Aquela caixinha onde o homem tem que ser forte, valente, corajoso, destemido, e a mulher tem que ser frágil, inocente, delicada, gentil. Essa caixinha, ela embota a gente. Aí sabe o que acontece? A gente passa uma vida inteira querendo atender às expectativas que nós aprendemos no amor romântico, e a gente passa uma vida inteira se frustrando e deixa de viver um amor autêntico. Deixa de viver uma vida a dois feliz. Sabe como é que a gente tem que viver uma vida a dois? A gente tem que olhar para o outro e tudo aquilo que o outro tem que nos incomoda, tudo aquilo que o outro tem que te aborrece, que te chateia, você tem que se perguntar assim: eu aceito? Aceito do jeitinho que é? Dá para viver do jeitinho que o outro é, sem querer mudar o outro? Aí a gente está pronto para uma relação, né? Agora, se eu quero mudar o jeito do outro, ou se eu tenho essa necessidade de me adaptar o tempo inteiro para atender a satisfação do outro, eu não estou pronta para um relacionamento. Eu estou pronta para começar a morrer, que a gente vai morrendo aos pouquinhos. Que mágoa, ressentimento, raiva, isso tudo vai matando a gente aos pouquinhos. Estamos prontas para viver quando a gente está aberto aos relacionamentos. Quando nós aceitamos trocar com o outro do jeito que o outro é. Ah, Natasha, mas eu tenho que aceitar tudo do outro? Tem que aceitar tudo do outro. Ah, mas tem coisa que eu não aceito, então o outro não é para você.
Não é com esse outro aí que você vai trocar. Não tem afinidade. Quando você tem afinidade, a troca vai natural. Relacionamento não é para gerar sofrimento. Se você está num relacionamento e você está sofrendo do medo da solidão, medo do abandono, se você fica o tempo todo querendo agradar, se você fica o tempo todo fazendo concessões, você precisa tratar a sua criança interior. É aquilo que você viveu lá na sua infância, aquele abandono, aquele sofrimento, aquela dor, aquela carência. Você precisa tratar isso para você viver pleno num relacionamento. O relacionamento baseado no amor romântico está com os dias contados, porque nós somos uma geração que queremos amar e ser amados, nós queremos ter prazer no relacionamento. Uma vez eu conversei com uma senhorinha, já bem idosa, e ela teve uma vida de cão com o marido dela. E ela falou para mim com todo orgulho que ela viveu a vida toda e quando ele ficou doente, ela cuidou dele e ele morreu com dignidade. Na cabeça dela, na mente dela, aquilo ali era o ideal. Só que a nossa geração tem como ideal, a nossa geração quer ter prazer no relacionamento. Nós não queremos um relacionamento que nos traga sofrimento. Essa é a grande mudança. Lá no amor romântico, não existia a exigência do prazer. Não existia essa hipótese. O prazer existe agora. Nós somos uma geração que nós queremos trocar, nós queremos dar e receber. Nós não queremos só dar. Então, isso faz toda a diferença nos relacionamentos hoje. Nós vamos para os relacionamentos com outras expectativas. Porém, como nós ainda estamos com muitos resquícios do amor romântico, a gente fica um pouco confuso nos relacionamentos e aí surgem os conflitos. Então, é hora da gente começar a olhar para nós, tratar essa criança ferida em nós para parar de levar essa criança para a relação a dois. E aí sim, nós vamos estar abertos, livres, sem ter medo de estar vulnerável, porque estar apaixonado é estar vulnerável. Mas é uma delícia, gente. É uma delícia estar apaixonado. É uma delícia você estar ali, deixa eu ver o que isso vai dar, deixa eu viver a experiência. Quando as pessoas falam assim, eu não vou me apaixonar porque dói, eu não aguento mais sofrer por amor. A gente não sofre por amor, a gente sofre porque a gente não se cura. Porque o relacionamento não faz sofrer, não. A gente sofre porque a gente não se cura, porque a gente fica querendo que o outro resolva nossas pendengas emocionais. Aí não vai funcionar. Amor, relacionamento a dois é bom quando é livre, liberto. Não pode ter esse negócio de cobrança. Onde tem cobrança vira uma chatice. Janiele tá falando aí, a pior solidão é a solidão a dois. Por que, Janiele, que essa é a pior solidão? Por que a solidão a dois é a pior solidão? Porque a nossa mente infantilizada exige que o outro satisfaça nossas necessidades da infância. E aí, eu estou com o outro, mas eu estou ali o quê? Que papel que eu estou fazendo ali no relacionamento? Eu quero que o outro me sirva. Me sirva de amor, me sirva de afeto, me sirva de cuidado, me sirva de carinho. A gente não precisa que o outro cuide da gente, nós já somos adultos. Mas quando eu exijo que o outro cuide de mim, eu estou exigindo o quê? O papel de pai e mãe. E aí o outro não dá conta de ser pai e mãe. Ninguém dá conta de ser pai e mãe. Você pode ter a melhor parceria do mundo, ela não dá conta de ser pai e mãe. Essa carência, essa dor, a gente precisa tratar individualmente.
É a nossa criança interior ali. Alguns relacionamentos até acabam entrando nessa, tá? Um acaba se tornando pai e mãe do outro. Aí, tudo bem, você pode até viver, mas o amor erótico some, porque ninguém quer transar com pai e mãe. Então, se você quer ter uma vida 2 completa, satisfatória, a gente precisa tratar nossas carências da infância e começar a questionar essas crenças do amor romântico. Desmistificar aquele conto de fadas que contaram para nós. Porque o amor romântico nunca funcionou. O modelo de casamento que nós aprendemos simplesmente não funciona. Ah, Natasha, antigamente funcionava, hoje o mundo tá virado. Não, não funcionava não. Antigamente as pessoas se calavam. Antigamente as pessoas não tinham expectativa de ter prazer na vida 2. É diferente. Mas não funcionava não. Converse com essas pessoas. Pergunte para elas como era o relacionamento amoroso. Como era o sexo. Como era a satisfação sexual. Como era a autoestima dessas pessoas. Como era o nível de intimidade. Então, o que acontece é que antigamente as pessoas viviam presas, reprimidas. E reprimir a sexualidade de uma pessoa é a melhor forma de controlar essa pessoa. Reprimir a sexualidade é controlar o outro, porque você controla a maior energia que a pessoa tem, que é a energia sexual. Então, nós somos uma geração que estamos tendo a oportunidade de libertar essa repressão, que foi construída lá no amor romântico. Nós estamos tendo essa oportunidade de repensar os relacionamentos, de compreender que esse modelo de casamento tradicional, baseado no controle, nunca funcionou. E de agora para frente, nós vamos ver muito menos. Cada vez menos, nós vamos ver esse modelo de relacionamento. Cada vez mais, nós vamos ver relacionamentos flexíveis, relacionamentos mais libertos. Eu não estou falando de promiscuidade, não estou falando disso. Eu estou falando das pessoas poderem viver relacionamentos com autenticidade, com verdade, com honestidade, com respeito à própria natureza do ser, sem repressão da sexualidade. Eu estou falando de relacionamentos onde a mulher pode expressar o seu prazer sexual e dizer como ela gosta. Ou você acha que as gerações anteriores tinham liberdade para fazer isso? Para falar isso para o parceiro? Para tomar iniciativa? E uma mulher que se sente liberta para, na hora do relacionamento sexual, dizer como gosta, ela se sente liberta para dar a própria opinião, mesmo, estou falando fora da cama agora, fora da relação sexual. Ela se sente liberta para dar a própria opinião, mesmo quando ela sabe que quem está ali no meio não concorda com a opinião dela. Isso tem a ver com autoconfiança. Isso tem a ver com autenticidade. Mulheres que estão aqui na live me ouvindo, alguma vez vocês já vivenciaram uma experiência dessa? Que você estava dando a sua opinião, foi interrompida por um homem? Por quê? Porque eles achavam que a opinião da mulher não era importante, não era interessante. E aí a mulher faz o quê? Se cala. Semana passada eu fiz a live na Rádio Novo Tempo e um dos depoimentos que eu recebi foi exatamente esse. No começo do namoro, o namorado reprimia tanto a opinião dela que ela passou a acreditar que a opinião dela não era importante, ela parou de dar opinião. O que ela fez? Ela se fechou na relação. Então, quando eu falo da força da sexualidade, eu estou falando disso para todas as áreas da vida. E lá no amor romântico, nós aprendemos o quê? A nos reprimir. Tinha que ser meiga, delicada, fofa, fina, né? Não podia ser corajosa.
Então, ainda bem que hoje os desenhos já mudaram, né? Agora o desenho é Valente, é Shrek, estão bem mais próximos da realidade. Porque Cinderela, Rapunzel, Branca de Neve foi uma deseducação para os nossos relacionamentos, né? Pessoal, estou finalizando aqui, deixa eu ver se eu não esqueci de nada, falei todos os pontos. Enfim, o objetivo da live é esse, ajudar a gente a ver os relacionamentos por outras perspectivas, para que a gente possa viver mais livre, mais leve, para que a gente possa superar esse medo da solidão, medo de não ser aceito, medo do abandono, todos esses medos que empacam a gente num monte de relacionamento medíocre, relacionamento de migalha. Então, cuide de si, cuide da sua autoestima. Autoestima é a coisa mais importante da vida da gente. Nada nessa vida é mais importante do que autoestima. Nada, nada, nada. Autoestima é a coisa mais importante da nossa vida. Se você está em um relacionamento onde o outro detona a sua autoestima, sai, vai embora, vai cuidar da sua autoestima. Se você está num relacionamento onde o outro alimenta a sua autoestima, te encoraja a sua autoconfiança, gruda ali, constrói essa vida a dois. É uma delícia você poder construir isso junto com liberdade, poder ser autêntica. Isso é que é importante nos relacionamentos. Já foi o tempo em que a gente precisava de um relacionamento. Ninguém precisa de um relacionamento. A gente desfruta de um relacionamento. E o primeiro relacionamento que a gente desfruta é aquele com a gente mesmo. Isso é uma conquista, tá? Isso é um aprendizado. A gente não nasce com isso, não. A gente não nasce com autoestima. Muito pelo contrário, todo o nosso sistema é para detonar a autoestima. Então, invista na sua autoestima, para você ficar bem num relacionamento. Eu falo muito para mulheres aqui, porque o meu público é muito feminino, né? A maioria das pessoas que eu atendo são mulheres. E muitas mulheres me perguntam assim: Natasha, como ser uma mulher irresistível? Uma mulher sexy, irresistível, uma mulher que se ama. É uma mulher autoconfiante. Uma mulher autoconfiante abre portas. Então, invista na sua autoestima, na sua autoconfiança. Meus amores, muito obrigada pela participação de vocês. Eu adoro quando vocês mandam coraçõezinhos. Acho que alguém fez uma pergunta aqui. Deixa eu ver. Janiele perguntando se eu faço consulta online. Faço sim, Janiele. Atendo muito online. Pode fazer contato comigo no direct, que a gente faz aqui o atendimento. Gente, eu atendo indivíduos, atendo casais. Meu atendimento foco é psicanálise, sexualidade. E atendo online e presencial, atendo em Nova Venécia. Mas daqui uns dias vou estar atendendo em Linhares, presencial também, tá? Então, pessoal de Linhares aí, se quiser começar a fazer atendimento presencial, Linhares, Soretama, Rio Bananal, o pessoal ali da região, pode já começar a fazer contato comigo, que a agenda de janeiro já está aberta, tá bom? Um beijo para vocês. Se você achou que essa live é interessante, compartilha. Eu tenho um canal no YouTube, todas as lives eu jogo para lá também. Então vai lá, se inscreve no canal, clica no sininho, toda vez que tiver um vídeo novo, você vai ficar sabendo. E até a próxima live. Muito obrigada pela presença de vocês. Um beijo.